Então vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia, obrigado por termos esse momento em que podemos estudar e aprender como estudar a Sua palavra. E peço que o Senhor possa nos ajudar nesses próximos minutos que nós vamos ter juntos e que o Senhor nos guie, ó Deus, nos nossos estudos de uma maneira prática, que nós possamos realmente aprender e colocá-los em prática. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, vamos lá. Hoje o estudo que nós vamos fazer é o estudo sobre como estudar a Bíblia versículo por versículo. Esse é um método que talvez seja o mais fácil de se fazer e, ao mesmo tempo, o que eu creio ser o que tem maior benefício. Aquele primeiro que nós aprendemos, ele foi um inicial, né, que é bem prático, bem fácil, você segue algumas perguntas, mas esse do versículo por versículo, ele vai trazer algumas vantagens. Então, eu creio que vai ser algo bem benéfico para todos. Bom, vamos já entrar na metodologia, né? E nós já vamos ver como é que ele funciona. Então, a definição desse método é a seguinte: esse é um método que envolve a seleção e análise detalhada de uma passagem que você vai escolher das Escrituras e por meio da utilização de perguntas, referências cruzadas e paráfrase de cada texto, tá bom? E por fim, você vai fazer então uma aplicação para o versículo que você estudou, ou para o versículo ou para os versículos que você estudou. Tá tocando o telefone aqui, mas não se preocupe, eu não vou atender, tá bom? Bom, os pontos positivos do método são o seguinte: quando você utilizar esse método, você está livre para escolher as passagens. Então, quando você escolher as passagens, eu sugiro que você escolha passagens curtas. Podem ser aí 2, 3 versículos, às vezes um versículo só já vai ser o suficiente. Mas tem aquilo que nós chamamos de perícope, tá bom? Então, se você pegar a Bíblia, algumas Bíblias, você vai perceber que tem assim um trecho, e aí esse trecho é um parágrafo, talvez, ou é uma passagem mais curta dentro de um contexto, e aí depois ela é seguida por um subtítulo. Então, isso daí a gente chama de perícope. Se você pegar essa perícope, geralmente ela está tratando de um ponto específico, tá? Então, se você selecionar essa perícope, você vai ter ali já algumas coisas bem mais claras de você notar. Então, eu sugiro que você faça dessa forma. Outra vantagem de nós escolhermos esse método é que o tempo não é um problema. Por quê? Porque você escolheu os versículos, então você está livre para determinar também quanto tempo você vai gastar ali em cima daqueles versículos. Se você escolher um capítulo inteiro, é óbvio que vai demorar mais. Mas se escolheu ali 1 ou 2, 3 versículos, você vai ter ali alguns minutos, né, apenas, e vai conseguir extrair bastante verdade desses versículos, tá? Você pode voltar na passagem com mais frequência também, então não precisa necessariamente pensar assim: eu tenho que fazer 3 versículos por dia, 5 versículos por dia, um capítulo por dia. Não, isso depende, você não está competindo com ninguém, né? Então a ideia é que você possa fazer isso conforme a sua necessidade, vai adaptando conforme a sua necessidade. E depende do conhecimento de cada um. Ou seja, como eu acabei de dizer, você não está competindo com ninguém, então o seu nível de conhecimento das Escrituras é que vai determinar o quanto que você vai conseguir extrair daqueles versículos. E isso não significa que você não vai poder utilizar comentários e coisas assim, mas significa que você consegue justamente adaptar à sua necessidade. Então, é algo benéfico para cada um. Tá? Se você fizer isso em par com a esposa, amigo, não sei, irmão, não tem problema também, porque aí
algo que você não percebe, a outra pessoa consegue, às vezes, perceber e te ajuda a entender. Então, é sempre benéfico ter uma outra visão também. Outro ponto importante é que o ideal aí é criar uma pequena tabela em que cada coluna você vai colocar esses passos que nós vamos seguir. Então, o modelinho que eu tirei a foto aqui do livro é o seguinte, dá uma olhada aí na tela, você vai ver que ele colocou, então, os versículos, depois a paráfrase que você vai escrever dos versículos, e depois perguntas e respostas, ou uma coluna de perguntas, ou uma coluna com respostas e assim por diante. Se fizer dessa forma, facilita, tá? Porque aí você vai olhando já, tá tudo no, quando você bater o olho, você já vai conseguir ver tudo, tá? Se não der, faz uma listinha, coloca ali o tópico, né, os versículos, e logo em seguida já o versículo que vai tratar, depois a paráfrase, como é que você vai descrever o versículo, ou escrevê-lo, e assim por diante. Mas isso é uma sugestão que o próprio autor no livro deu e que eu acho que vale a pena considerar, que vai facilitar bastante a maneira que você vai estudar. Então vamos lá para os passos. O nosso primeiro passo é o seguinte: escreva. Bom, primeiro você vai escolher a passagem, tá? O passo número 1 é escolher a passagem. Você pode escolher qualquer versículo da Bíblia, mas tendo esse versículo escolhido, então você vai começar com o passo número 1, que é escrever uma paráfrase daquele versículo, tá bom? Então, você escreve, ou o que seria uma paráfrase? É você escrever o versículo com as suas palavras. Então, você vai selecionar ali, pode ser João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, o que você vai fazer? Pegar esse versículo e escrever ele nas suas palavras, com as suas palavras. Então, como é que ficaria João 1? Bom, Jesus estava na criação de tudo e ele é a razão da criação de tudo. É isso que você entendeu e que fica uma maneira clara de você explicar o versículo? Então é isso. Tá? Então você pode usar aí versões da Bíblia que são diferentes. Ou então você pega, por exemplo, a versão da NVI, da Almeida, da NRT, acho que é. E você pega várias outras, mas não copie essas versões. A paráfrase é justamente você escrever com as suas palavras. Tá? É você tentar resumir a ideia principal ali do versículo e não expandir sobre a ideia principal. Então você pega o versículo e tenta resumir a ideia. Não vai pegar o versículo e tentar escrever um comentário, tá bom? Senão a paráfrase vai virar algo muito grandioso e aí nem você vai se lembrar aquilo que você está escrevendo. Bom? Então esse é o primeiro passo. Passo bem simples. Pega o versículo, escreve uma paráfrase, ou seja, resuma nas suas palavras esse versículo. Como é que você diria esse versículo para uma outra pessoa explicando de uma forma resumida? Passo número 2. Faça algumas perguntas, respostas e observações sobre o versículo. Bom? Então, esse passo é um passo muito importante e simples de ser feito, né? A gente já falou sobre perguntas que você pode fazer perguntando o que, quando, onde, por quê, quem, quando, né? E assim por diante. Como? Então, você pode fazer essas perguntas para esse versículo. E você vai fazer perguntas relacionadas também a palavras específicas. Eu não estou falando aqui a você fazer assim, perguntas a todas as palavras específicas. Você pode fazer isso. Mas existem palavras, como a gente já viu no estudo de palavras, que são mais importantes do que outras palavras. Né? Se você está estudando o livro de João, você vai perceber que Jesus, a palavra Jesus, aparece várias vezes. Você sabe o que significa Jesus, quem era Jesus. Você não vai ficar fazendo pergunta em cima disso. Mas às vezes, Jesus, dentro daquele contexto do versículo, está sendo a explicação para alguma coisa. Aí sim, é importante você notar essa diferença. Existem frases ali que são importantes, então faça perguntas relacionadas a essas frases. Pessoas.
Às vezes a gente olha, por exemplo, a palavra publicano. Publicano significa o quê? Então é bom você fazer uma pergunta relacionada a essa palavra ou a essas pessoas. Publicanos eram coletores de impostos. Tá? Então é importante a gente ter em mente quem eram os publicanos. Eu ia falar puritanos, né? Puritanos não, os publicanos. Tá? Sobre tópicos ali que talvez surjam dentro desses versículos. Existem algumas doutrinas que estão sendo ensinadas ali no versículo que você está examinando. Então, faça as perguntas e já dentro dessas perguntas e dentro do próprio versículo, já tente obter, então, as respostas. Tá? E, ao mesmo tempo que você já tenta obter essas respostas, você já tenta colocar ali, se houver, alguma observação que chama a sua atenção. Então você olha para um versículo e fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Por que João usa Jesus como sendo o verbo? Por que ele fala que é o logos? Né? Então aí você começa a questionar, fazer uma pergunta, e aí você começa a trabalhar em cima desse conceito. Tá? Como é que Jesus estava no princípio na criação? Aí você lembra de Gênesis e fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele vai falar aqui no versículo 2 que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Mas não fala de Jesus ali. Mas Jesus ele vai aparecer mais tarde, lá em João, no versículo 28, se eu não me engano, quando fala, Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Está no plural. Então, muito provavelmente uma referência à Trindade. Então, você começa a ligar esses pontos, e você lembra também de Romanos capítulo 11, no versículo 36, que fala que tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele. Tá? Então, Cristo estava ali na criação também presente. Então, você consegue ir ligando esses pontos e respondendo às perguntas que você está fazendo, e essas considerações, observações, você vai anotando. Anotando para depois você refletir sobre isso. Em outros momentos você vai ter dúvidas, você consegue pensar sobre esses pontos. Tá? Escreva então essas observações sobre o texto. Não deixe de escrever, porque às vezes a gente acha que nunca vai esquecer. Passou um dia, já não lembra mais. Tá? Escreva então aquelas coisas que você não sabia, coisas que você percebeu ou que tem algum link aí a outro ponto interessante ou algum outro ponto importante que você já estudou ou que acha que vai ser importante você estudar mais tarde. Bom, então esse é o segundo passo. Terceiro passo, encontre algumas referências cruzadas. As referências cruzadas, como a gente já viu, elas vão te auxiliar a entender um texto dentro do próprio contexto, né? E fazer esses links com outras passagens também. Muito provavelmente a sua Bíblia deve ter aí uma série de referências cruzadas. Basta você começar a ler o texto, você vai ver algumas letrinhas ou números que dizem respeito à base ali da sua Bíblia, que vão te ligar a outras passagens. Então você consegue checar por essas passagens coisas relacionadas, por isso que é uma referência cruzada. Tá bom? Então cheque essas referências, e aí ao checar você vai compreender um pouquinho melhor o que o autor está querendo dizer em relação ao texto que você está estudando. Tá bom? Passo número 4. Escreva descobertas que tenha encontrado nesses versículos. Então, uma vez que você leva em consideração as palavras, as frases, os conceitos, escreva essas ideias que você tem tirado desse versículo. E aí, você pode usar aquelas perguntas que nós já falamos no primeiro estudo. Tem pecados a confessar, promessas a requerer, esse tipo de coisa. São perguntas diretas que a gente traz ao texto. Tá? E essas são perguntas que você vai considerar para criar uma aplicação pessoal desse texto.
Lembra que esses estudos que a gente está fazendo aqui são estudos que nós fazemos para aplicação da Bíblia, não simplesmente para conhecimento da Bíblia. Tá? A gente não vai fazer uma prova no final de tudo e tirou nota, não tirou nota, passou, não passou. Não é isso. A questão é, esses métodos que a gente está estudando, está vendo, são métodos para que eu possa aplicar os conceitos e princípios bíblicos no meu dia a dia. Então a questão é, se eu não aplicar isso, não vai servir para nada. E tenho que falar isso vez após vez, porque a gente se esquece, a gente acha que eu tenho conhecimento, eu li 1000 livros e daí se não aplicou nada disso. Tá? Então, a ideia aí é escreva essas descobertas, escreva esses princípios para você aplicá-los no seu dia a dia. Sem isso, não vai servir para absolutamente nada. E por fim, o passo número 5 é escrever a aplicação pessoal. Tá? Então, dependendo do número de versículos estudados, a aplicação ela pode ser um pouquinho mais difícil. Então, eu sugiro que você escolha, né, um número reduzido de versículos, ainda mais se estiver fazendo esse método pela primeira vez. E aí você vai escrever, então, alguns pensamentos ou coisas que precisam mudar ou fazer a parte da sua vida em relação ao assunto principal que foi apresentado nesse estudo, tá? O que foi estudado, dos versículos que você estudou. Então, você está sempre focando em princípios. Você não está focando ali na memorização da palavra no original, porque vai ser o quê? Interessante? Pode ser. Mas se você não conseguir extrair o princípio ali, talvez não te auxilie em absolutamente nada. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha num exemplo. Vamos fazer um exemplo juntos aqui, para a gente ver como é que a gente aplica esses princípios. Tá bom? Então, por exemplo, o texto que eu trouxe é de 1 Timóteo 1, de 1 a 3. É um texto do início de um livro, tá? Capítulo 1, de 1 a 3. Ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí você olha para esse versículo e fala: não tem nada aqui que eu possa extrair. Será? Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, vamos fazer uma paráfrase desse primeiro versículo. Ele fala aqui: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então, como é que eu poderia transformar isso numa paráfrase? Deixa eu ver. O apóstolo Paulo, por mandamento de Jesus, que é o nosso Salvador e a nossa esperança, escreveu essa carta. Tá simples? Dá para você entender? Bom, é isso. Então, olha para o versículo 2. Ele está falando a Timóteo, então ele escreveu para Timóteo, né? Então ele fala, essa carta foi, Paulo escreveu essa carta para Timóteo, que é o seu filho na fé. E ele escreveu da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. É isso. Então, essa é uma paráfrase, é uma maneira fácil de você falar novamente essas verdades, aquilo que está escrito no versículo, de uma forma bem tranquila. Bom, eu falei que era até o versículo 3, mas só pus até o 2, né? Só até o 2. Tá? Então, você lista aqui algumas perguntas agora, que seria o segundo passo, perguntas e respostas, tá? Então, olha que interessante, ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Então, o que ele está dizendo aqui? Apóstolo de Cristo Jesus é quem? Quem? É Paulo, tá? Pelo mandato de Deus. Então, quem que mandou ele escrever? Ordem de quem? E aí a resposta já está ali, mandato de Deus. E quem que é Deus? Paulo já declara ali, né? Nosso Salvador. E ele fala também que é pelo mandato de Cristo Jesus. E Cristo Jesus é quem? A nossa esperança.
E aí você já faz a pergunta, olha, pensando na parte de aplicação. Será que Deus é o meu Salvador? Será que Cristo é a minha esperança? Ou será que a minha esperança é outra coisa? Será que Deus é tudo menos o meu Salvador? Você percebe? As perguntas já te levam às respostas, que já te levam à aplicação desse texto. No versículo 2, ele fala a Timóteo. Então, quem que escreveu? No versículo 1, ele fala Paulo. E Paulo era quem? Era apóstolo de Jesus. Ele escreveu para quem? Para Timóteo. E aí ele fala, filho na fé, verdadeiro filho na fé. Ou seja, ele está dizendo aí que Timóteo era filho dele? Não, não era filho na carne, né? Mas era filho na fé. Ou seja, ele que provavelmente apresentou o evangelho a Timóteo, ou através do ministério dele, Timóteo chegou a conhecer a fé, ou alguma coisa semelhante. Aí ele usa algumas palavras, né? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você viu que ele repete aqui, ele fala de Cristo Jesus, que é nossa esperança, agora Cristo Jesus também é nosso Senhor. E ele iguala Cristo Jesus com Deus, que é o nosso Salvador, que é Deus Pai. Então você vai fazendo essas perguntas e já vai respondendo essas perguntas, e essas perguntas vão te levar a um pensamento de considerações, a aplicações práticas, né, para a sua aplicação pessoal. Eu falei que você precisa, no passo número 3, encontrar algumas referências cruzadas. E esse texto, pelo menos na minha Bíblia, na Ara, ela me traz uma referência cruzada de Atos 16, de 1 a 3. Lá em Atos 16, diz assim: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo. Olha, ele está falando de Timóteo. Filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então essa referência cruzada diz respeito a Timóteo. E Timóteo acompanhou o ministério de Paulo, está dizendo aqui. Então, através dessa referência cruzada, eu também aprendi que Timóteo era filho de uma judia, mas o pai dele era grego. E que Paulo teve que circuncidar Timóteo justamente para que ele não fosse um peso para os judeus, porque ele era filho de pai grego. Então você consegue aprender várias coisas basicamente usando uma referência cruzada. Algo bem simples. Tá? Esse é um exemplo de como que a gente pode extrair e ter mais conteúdo simplesmente usando somente a Bíblia, sem ter comentário bíblico e nada disso. Bom? Aí você vai escrever então algumas descobertas. Talvez você descobriu algumas coisas que você não sabia. Você não sabia talvez que Timóteo era filho de pai grego casado com uma judia. Talvez isso seja algo novo para você. Talvez você não sabia que Timóteo tenha acompanhado Paulo no ministério dele ou que ele tenha sido circuncidado, tá? Por algumas razões, muito provavelmente relacionadas, como diz o versículo de Atos, ao local onde ele ia ministrar, para que ele não causasse peso para aquelas pessoas a quem ele seria um ministro. Talvez você não havia percebido que a carta, né, foi escrita de Paulo a Timóteo. Você talvez pensasse que a carta de Timóteo era a carta de Timóteo, ou que Timóteo escreveu, ou alguma coisa assim. São todas essas descobertas que você vai registrando. E agora vem a parte da aplicação pessoal. Olhando para esse texto, o que eu posso tirar, né, de aplicação pessoal? Aquelas perguntinhas que a gente faz, né? Então, há algum pecado a confessar? Diante desse versículo aqui, tem algum pecado que eu possa confessar? Ele falou referência a mim, não pensando em outra pessoa. Falar, não consigo enxergar. Será? A pergunta que a gente fez, né?
Deus é o nosso Salvador? Bom, você fala sim. Bom, então não tenho pecado a confessar em relação a isso. Mas será que Cristo é a minha esperança? Eu tenho levado Cristo como a minha esperança? Talvez não. Então aí esteja um pecado a confessar. Eu preciso confessar o meu pecado a Deus porque eu não estou confiando em Cristo como a minha única esperança. Eu estou colocando a minha esperança no dinheiro, talvez no trabalho, em uma pessoa determinada, na salvação de alguma pessoa, qualquer outra coisa. Tem alguma promessa a tirar desse versículo aqui? Bom, eu não vi assim a princípio nenhuma promessa, mas talvez existem outros princípios que a gente possa tirar dali. E assim por diante. Então você usa aquelas perguntinhas que a gente já tratou várias vezes para aplicar esse texto no seu dia a dia, para criar uma aplicação pessoal desse texto. Esse é basicamente o método do ensino do versículo por versículo. Queria ver se existem algumas perguntas, se há alguma dúvida, alguma questão que a gente possa tentar solucionar agora.